O jejum é uma prática espiritual que atravessa milênios, não é mesmo? Mas e se o propósito original dele já tivesse sido cumprido? Nessa análise, a gente vai mergulhar numa perspectiva teológica que sugere exatamente isso: o possível fim do jejum literal como o conhecemos. A grande pergunta que vai guiar a nossa conversa é esta: por que se jejua? E se o propósito original do jejum literal, sabe? Aquele de se abster de comida, e se ele já tivesse sido cumprido? E se a razão para essa prática tiver mudado assim, da água para o vinho, com a chegada de uma nova era há quase 2000 anos? Bom, para a gente entender essa possível mudança, é fundamental voltar no tempo. A gente precisa entender qual era o propósito original do jejum lá na Antiga Aliança, bem antes do marco histórico do ano 70 depois de Cristo. Naquela época, o jejum era muito mais que só um ato de disciplina pessoal. Tinha uma conexão profunda com uma espera coletiva. Era, sabe, uma expressão de luto pela ausência da glória de Deus, um ato de arrependimento de toda a nação e, mais que tudo, uma demonstração de expectativa por algo que ainda não tinha acontecido. E o mais interessante é que o próprio Antigo Testamento parece que já dava uma pista de que essa prática era temporária. Essa profecia aqui em Zacarias, ela aponta para um futuro em que o jejum seria substituído por alegria, o luto se transformando em festa. Essa ideia de transição ganha ainda mais força quando a gente olha para os ensinamentos de Jesus. Ele usa uma analogia muito poderosa que começa a redefinir, a dar um novo significado para o jejum. Aqui está o ponto-chave. Jesus se apresenta como o noivo. E ele explica que os discípulos não jejuavam porque, horas, o noivo estava com eles. O jejum, então, estaria ligado especificamente ao período em que o noivo estivesse ausente. A lógica é bem direta, né? A presença do noivo traz a alegria de uma festa de casamento, não o luto que o jejum representa. O jejum só faria sentido durante a ausência dele. A grande questão que fica é: quando essa ausência termina? E é exatamente aqui que a perspectiva da escatologia consumada entra em cena. Segundo essa interpretação, a volta do noivo não é um evento que ainda vai acontecer. Foi o juízo sobre a antiga aliança, que aconteceu lá em 70 d.C. Com esse evento, o reino foi plenamente estabelecido e a presença de Cristo se tornou constante pelo Espírito. Ou seja, espiritualmente, o noivo voltou. Então o ano 70 depois de Cristo é visto não só como um evento da história, mas como o grande marco teológico que separa duas realidades: a era das sombras e a era da substância. Esse quadro aqui ilustra essa mudança de forma brilhante. Pensa só. De um lado, as práticas externas, como rituais, jejuns, sacrifícios, tudo isso era sombra, apontando para uma realidade futura. Com a consumação, em 70 d.C., a realidade chegou. E o que é essa realidade? Comunhão direta, graça plena, o sacrifício definitivo de Cristo. A sombra deu lugar ao corpo. E essa ideia de sombra versus realidade tem uma base bíblica muito forte. O apóstolo Paulo argumenta exatamente isso. Ele diz que essas práticas da antiga aliança eram só um prenúncio, um trailer, e que a substância, a realidade mesma, é o próprio Cristo. Portanto, a conclusão lógica disso tudo é que, se a comunhão com Deus agora é constante, é direta pelo Espírito, a necessidade de usar uma ferramenta como a abstinência física para se aproximar dele perde o seu propósito original. Não existe mais uma separação que precise de um ritual para ser atravessada. Ok. Isso nos leva a uma redefinição. Se o jejum físico era a sombra, qual é então a realidade espiritual para a qual ele apontava? Segundo essa visão, o verdadeiro jejum na nova aliança não é um evento que acontece de vez em quando, mas um estado contínuo. É a prática diária de negar as obras da velha natureza, a carne, e se nutrir constantemente da vida que vem do Espírito. E, de novo, essa ideia tem eco lá no Antigo Testamento. O profeta Isaías já estava questionando o jejum que era só um ritual, apontando para um jejum muito maior, o de praticar a justiça, o de promover a libertação. Isso é visto como o cumprimento espiritual que acontece em Cristo. Olha, essa frase resume perfeitamente a mudança de foco. A questão deixa de ser sobre o ato físico de não comer o pão e passa a ser sobre a disciplina espiritual contínua de não alimentar a velha natureza. Certo, mas o que isso significa na prática hoje? Se o propósito teológico do jejum foi cumprido, qual é o lugar dele, se é que ele tem algum? A conclusão direta dessa linha de raciocínio é que o jejum físico, a abstinência de alimentos, deixa de ser uma obrigação espiritual. Deixa de ser um meio para se obter favor ou graça de Deus.
Nessa perspectiva, claro, o jejum ainda pode ser praticado, mas o papel dele é outro. Ele se torna uma ferramenta opcional de disciplina pessoal, tipo, sei lá, como se exercitar, mas não é algo que acrescenta mérito espiritual ou graça, porque a plenitude da graça já foi recebida em Cristo. E este versículo meio que fecha o argumento, né? Se a plenitude de Cristo já foi recebida, o jejum não é um meio para se obter mais. Talvez seja uma forma de treinar o corpo para viver de acordo com a realidade espiritual que já se possui. Resumindo tudo, o que a gente vê é uma transformação completa. O jejum sai de uma prática externa de espera e luto para se tornar uma realidade interna de redenção consumada. A sombra, que era temporária, deu lugar a uma substância espiritual permanente, cumprida em Cristo. É uma mudança total de paradigma. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Se a plenitude espiritual já é uma realidade, qual é, então, o verdadeiro papel de disciplinas físicas como o jejum na vida de quem crê? É uma questão que desafia a gente a pensar bem fundo sobre essa relação entre corpo e espírito dentro da nova aliança.